Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. E a nossa convidada de hoje é a Jaqueline Serafim da Harmony. Se apresenta aí, Jaque, para o pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Jaqueline Serafim. Sou biomédica esteta. Estou no mercado na área da estética há 8 anos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Fica à vontade aqui no nosso podcast. Jaque, e quem que é a Jaqueline? Você é mãe, é casada? Quem que é a Jaqueline, para a gente conhecer um pouco mais? Sou mãe, sou casada, tenho uma filha de 1 ano e 6 meses, Antonella é o nome dela. E aqui, atualmente em Umuarama, né, nós temos uma clínica de estética há 3 anos. Que legal. E você, de onde saiu a ideia da estética? Sempre latejou no seu coração? Como que foi a sua trajetória até chegar aqui? Não, nunca latejou no meu coração, na verdade. A estética foi... Eu falo que foi Deus, né, que colocou no meu caminho. Acho que é uma missão aqui. E eu fui para a área da biomedicina, né, com o intuito de ir para a parte de reprodução humana. E lá eu conheci um pouco a estética e onde eu me apaixonei. Porque hoje eu entendo que a estética não é só transformações físicas, e sim mudanças interior. Que legal. Quando você ingressou na faculdade de biomedicina, quais eram os pensamentos de negócios assim, que você teria na reprodução humana, que depois você mudou de ideia para a área estética? Sim, eu pensava muito em trabalhar nessa área, né, no setor de laboratório. Ah, era laboratório. Isso, na área Entendi. da reprodução mesmo, né? Eu tenho alguns familiares que já atuam, então sempre foi minha inspiração. E aí eu fui até conhecer um dos laboratórios em Curitiba, mas a estética ganhou. E que ano mais ou menos você mudou de opinião? Ai, foi ali no penúltimo ano da faculdade, ali em Você torno... começou a ter contato com a estética já no curso? Isso, no curso. No curso a gente apresenta, né? A biomedicina, ela tem 34 habilitações, então ela é um campo Nossa, muito grande, onde você consegue atuar em diversas áreas. E aí foi entendi. quando eu tive o contato com a estética e eu já gostei. E aí, quando você se formou, você já foi para a área de harmonização facial ou começou entre outras áreas? Logo quando eu me formei, né, a gente sai como biomédico, você precisa fazer uma especialização, que no caso eu fiz na estética. Então, eu fiz a minha pós-graduação em estética e saúde, fiz a minha residência em Curitiba, então, em harmonização facial e Que corporal. legal, tem residência Tenho também. Que residência legal. lá. E aí foi quando eu comecei a área da estética, né? Quando eu comecei a atuar foi mesmo em franquias, né? Então tem uma bagagem muito grande em atendimento, porque franquias têm um fluxo maior. Uhum. E foi cada vez mais me apaixonando, né? Apesar de que minha mãe, ela tem um salão de cabeleireiro, então ela já era Depende da rama de beleza? isso, já era ali da área da beleza, mas nunca foi assim a minha inspiração. E hoje, né, estou eu aqui na área da estética, amo o que eu faço, sou apaixonada por cada detalhe da área da estética. E este episódio é um oferecimento do Mota iPhones. Diegão, gente boa demais. Ele que trabalha com iPhones, toda a linha Apple, na verdade. O que você precisar da linha Apple, pode falar com o Diego. Inclusive, tem um trabalho bem interessante que ele faz. É uma consultoria que ele vai até sua empresa, explica toda a demanda dos trabalhos dele e combina com as demandas do seu trabalho. Isso facilita para você entender melhor qual é o produto ideal para o seu negócio. E também pega os telefones usados através de uma troca, de repente, se você quiser dar um upgrade, pode falar com o Diego Mota. Muito obrigado, Diegão. Temos aqui também os salgadinhos da Cláudia Bolos Doces e Salgados, inclusive, já que fica à vontade a hora que você quiser, pode se deliciar. E a Filato Bene, que é a marca que veste líderes, sempre vestindo aí nós aqui do podcast, os homens que são entrevistados e deixando as portas abertas aos maridos e futuros maridos também. Então, precisou se posicionar, chama a Filato Bene aí que o Léo lá vai te atender muito bem. Jaque, voltando aqui então para nossa conversa. Se você fosse resumir sua história num filme, qual seria o título? Superação, eu acredito. Que legal. E qual seria a cena mais importante desse filme? O início de tudo. Eu acho que é o mais importante, não desistir. Eu vim de uma família muito simples, onde eles não tinham uma condição financeira de me apoiar. Então, eu vim do zero, digamos, né? Então, tive que dar a minha cara, tapa, ir atrás, correr atrás, fazer boletos, né? Bastante O boleto. incentivo de trabalhar também são os boletos, né? Claro que eu amo fazer o que eu amo, fazer o que eu faço, porém, a gente precisa se superar. E eu acredito que a superação faz parte de toda a minha carreira. Que legal. Quando você fala de ter uma família humilde, o que isso contribui para o seu sucesso de hoje? Onde que é o ponto principal que você conseguiu te extrair dessa humildade? Isso. Eu acho que a ética, né? Ser profissional naquilo que eu Legal. faço.
sempre priorizando o que eu tenho no coração, nunca ultrapassando aquilo que eu acho justo, que eu acho certo. E a estética avançada, ela é isso. Né? Hoje a gente vê aí milhares de casos que não deram certo, milhares de profissionais enganando pessoas, desde o uso de produto, né? Então, a ética profissional, o que você tem dentro do seu coração e não ultrapassar aquilo que você sabe que é verdade, é o que faz todo sentido para mim hoje. Legal. Para quem está nos assistindo entender, o que é estética avançada? A estética avançada, ela é um conjunto de vários procedimentos, né? Hoje é muito conhecido a harmonização facial e a harmonização corporal. Então, a harmonização, ela é um conjunto de técnicas onde pode ser um botox, um bioestimulador de colágenos, preenchedores com ácido hialurônico, né? E a harmonização corporal é os procedimentos onde vai remodelar um corpo. Então, desde procedimentos para gordura localizada, como também a harmonização glútea, para deixar o bumbum mais redondinho, sem celulite. Então, a estética avançada são os procedimentos injetáveis. Interessante. Para fazer procedimento injetável não pode ser qualquer um, né? Não pode. E qual que é a principal dica que você dá para as pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho e muitas vezes estão sendo, como que eu vou te dizer, assediada por promoções muito agressivas ou profissionais que talvez sejam duvidosos? Quais são os principais cuidados que devem tomar? Sim, a estética avançada, né, ela foi muito banalizada. Então, a gente vê diversos valores aí no mercado. E uma dica que eu dou para o pessoal, né, procurar um profissional de qualificação. Então, não vai pelo valor, né, não vai pelo preço que você vai pagar no procedimento, mas sim pela qualidade do serviço. Então, um profissional que tenha especialização, procure saber sobre esse profissional, né? A gente tem o nosso conselho, que lá você pode acessar e saber se a pessoa ela está inscrita nesse conselho ou não. Interessante. Né? Então, você pode ir lá igual o CRBM, você pode digitar o site lá do CRBM, entrar no portal, vai colocar o meu nome e vai aparecer se eu estou apta para atuar ou não. Então, isso é uma das dicas muito importantes. E nunca vai pelo mais barato. Acessem aí, pessoal, porque às vezes por uma diferença pouca em valores, você pode perder sua vida, pode estragar talvez o rosto, fazer um dano aí que muitas vezes é irreversível, né? Sim, e o que eu sempre falo, tanto para os meus pacientes, né? O mais importante de saber injetar é saber resolver se der errado. Porque nós que estamos na área da estética, por mais cautela, cuidado, procedimentos, né, coerentes para aquela pessoa, a gente tem risco, porque a gente está lidando com vidas. Vidas, né? Cada um tem um organismo. Então, se você não souber reverter algo que deu errado, infelizmente é o que a gente vê muito, né? Aí nas mídias, né? Não deu certo, o profissional que não atendeu mais quando precisou de uma ajuda, o paciente. Então, isso é importante. Entendi. Já que mudando um pouquinho de assunto, qual foi a primeira grande ferida da sua vida? Pode ser pessoal ou profissional. E como que isso te moldou? Como que isso te ajudou a ser quem você é hoje? Eu acho que a primeira grande ferida da minha vida é uma pergunta difícil, né? Porque a gente tem vários obstáculos, várias superações. Mas foi quando eu decidi abrir o consultório aqui em Umuarama, né, que é a Harmony Estética Avançada. Eu precisei me desvincular de uma franquia que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, né? Porém, foi quando eu me machuquei muito, porque aquele ditado, né? Quando você está do lado das pessoas, elas são uma coisa. E quando você está oposto, você vê quem são as pessoas. Então, foi assim, a ferida que me motivou a ser quem eu sou hoje. A ferida que me motivou a ser melhor. Foi quando eu decidi sair dessa franquia, né? Para abrir meu consultório e eu ver quem foram as pessoas que estavam ali comigo. Eu dava a vida, né? Então, acho que são superações. Não foi totalmente retribuído, vamos dizer assim. Isso. Todo o esforço. Foi assim, você vê que não valeu a pena tudo que você fez, né? Mas dentro do meu coração valeu, porque eu abri a clínica aqui em Sociedade, que é a doutora Isabela Feltrin, e foi quando eu conheci ela também, acho que foi uma porta de... Hoje mesmo, mais cedo, eu estava passando a rede social e apareceu uma mensagem assim: Deus não te dá a oportunidade se você não vai superar aquele obstáculo. Então, para mim estar aqui hoje, eu precisei passar por oportunidades, por superações para chegar onde eu cheguei, né? Então, assim, é bacana porque foi quando eu conheci a doutora Isabela, ela foi minha estagiária nessa franquia e a gente, além de ser amiga, a gente depois decidiu abrir a clínica Harmony Estética Avançada. Que legal. Quando vocês decidiram dar esse passo, fazer a sociedade e tudo mais,
quais foram os principais desafios para vocês conseguirem abrir o próprio negócio? Bom, Rick, eu acho que a gente foi muito peituda, para falar bem a verdade. Assim, eu falei para ela um dia, eu cheguei nela e falei, Isa, eu vou me desmembrar daqui dessa franquia. E ela estava lá comigo ainda, como estagiária. E eu estou pensando em abrir uma clínica aqui em Umuarama, né? Tem uma cartela legal de pacientes que vêm aqui, que eu tenho certeza que quando eu falar que eu abri uma clínica, eles vão até nós. E aí ficou aquela conversa e depois ela veio conversar comigo, né? Falar assim, Jaque, e se a gente abrir como sociedade? E foi quando a gente decidiu. Mas eu falo, se for você hoje abrir um negócio, a gente estudaria um pouco mais. Mas a gente foi muito peituda, porque a gente não estudou o mercado, a gente não estudou os nossos concorrentes. Foi assim, vamos abrir? Vamos abrir. Vamos procurar um lugar para Na paixão alocar. total. Isso, na paixão total. Mas eu falo, às vezes, né, precisa, porque senão a gente fica delimitado. É, ali. tem que ter iniciativa, né? E é o que muitas pessoas, às vezes, não têm. Às vezes elas têm o oposto. Elas planejam demais e não têm a coragem de dar o primeiro passo. Você já foi o oposto. Deu o primeiro passo para depois planejar. Sim, a gente foi bem desse jeito mesmo. Vamos abrir? Vamos. E depois que passou tudo isso, a gente começou a ver a necessidade, né? É muito importante, sim, até ter um gestor que vai conseguir te orientar. Isso é muito importante. Hoje, com certeza, se eu fosse abrir outro negócio, começaria pelo planejamento ali. Mas não que o medo, né? O medo, ele, igual você falou, o medo, ele acaba nos paralisando. Uhum. E aí você vê, assim, um monte de concorrente, porque aqui em Umuarama, né, tem bastante estética que oferece o serviço que nós oferecemos. E aí você acaba desanimando, né? Porém, tem que ter coragem e força de vontade, Com né? certeza. E nesse processo inicial, a parte mais difícil foi gestão? Foi gestão. E é até hoje, né? Gestar um negócio não é fácil, né? Porque ainda mais serviços da estética que não são... Hoje eu falo que a estética, ela não é luxo, não é, porque ela faz parte, principalmente da mulher, né? Do envelhecimento. Hoje também os homens são muito consumistas, mas não é algo que você precisa, igual mercado, né? Igual outras obrigações. Então, você gestar é muito difícil. E o principal desafio você encontra quando a gente chega na vida real ou é porque na faculdade talvez não teve nenhuma base? A faculdade eu falo que é só o primeiro passo, né? Depois da faculdade vem N cursos, igual como a pós-graduação mesmo. A gente faz a pós-graduação para ser especialista e trabalhar na área da estética avançada. Mas depois disso, você tem que fazer vários cursos, né? Então você precisa aprender. E a estética, tanto a estética como a saúde, ela está em constante evolução, porque a ciência, ela está muito, né? Cada ano que passa é uma evolução significante. Você precisa estar se atualizando. Então, a faculdade é só o primeiro passo de um certificado para você poder fazer os outros passos. Legal. Vocês têm 3 anos já de empresa, né? Aqui em Umuarama vai fazer 3 anos de Harmony Estética Avançada. Qual que é a maior diferença que você vê de hoje para quando vocês começaram há 3 anos atrás? Eu acho que a confiança de nós profissionais aqui em Umuarama. Como eu falei ali no início, sou 8 anos no mercado da estética, né? Então, eu comecei a atender em Tapejara, que é a cidade atualmente que eu moro, né? Eu não moro aqui em Umuarama. Vem todo dia? Eu venho 3 vezes na semana para cá, porque Certo. eu tenho meu consultório lá também. Então, eu tenho atendimento lá. Que legal. Então, atendo 2 vezes na semana lá. Então, quando a gente decidiu abrir aqui, nesses 3 anos, né, o mais desafiador foi o desenvolvimento pessoal. Trabalhar a nossa cabeça. Nem tanto em captação de paciente, porque lidar com pessoas não é fácil, né? Lidar com pessoas tem desafios e a gente precisa saber conduzir ali. Com certeza. Hoje, o principal público de vocês é o feminino. De que idade, mais ou menos? É o feminino. Está em torno de 30 a 55 anos, 60 anos. Mas cresceu bastante a procura pelo setor masculino também. Bacana. O setor masculino, você acredita que não cresceu tanto antes por preconceito, por timidez? Por quê? Porque normalmente o homem tem a pele até um pouco mais debilitada que a da mulher, né? Sim. O homem se cuida um pouco menos, se cuidava, né? Hoje em dia esse cenário já não é assim. Eu acho que é mais por falta de informação mesmo, assim. Os homens hoje vê a necessidade que tem o rejuvenescimento, né? Logo quando a gente ouviu se falar da harmonização facial, o que a gente via? Eram as aberrações, né? Assim, eram pessoas
totalmente transformada. E isso trouxe medo tanto para os homens, quando as mulheres iam fazer procedimento, né? Então, já tive relato de mulheres chegar a fazer procedimento comigo, um preenchimento labial. E o marido dela ter falado assim, não vai voltar com a boca parecendo uma linguiça. Então, as pessoas, faltou essa informação, né? E a estética também mudou. Então, hoje, essas grandes transformações não existem mais. São rejuvenescimento e embelezamento. Mais natural. Sim, mais natural, que é o bonito, que é o elegante, né? Você rejuvenescer bem, você estar bem consigo mesmo, né? Eu lembro que uma das primeiras harmonização facial que foi retirada, que veio na mídia, o Lucas Luco retirou a harmonização facial, acho que foi um dos primeiros que veio a mídia falar sobre isso. E ele falou assim, eu retirei porque eu não me reconhecia mais no espelho. Eu olhava no espelho e eu não via o Lucas Luco. Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas se transformavam com ácido hialurônico e hoje não é assim. É o excesso. É o excesso. Você falou um ponto interessante. Explica pro pessoal, é possível retirar? Sim, sim, é possível. A harmonização com ácido hialurônico, né? Que é um preenchedor, onde a gente faz preenchimentos labial, né? De olheira, malar. Isso é a harmonização facial. Então, esse ácido hialurônico, ele também é biodegradado no nosso organismo. Mas, por exemplo, você fez um procedimento que você não ficou feliz com aquele procedimento. Tem uma enzima que ela é capaz de degradar esse ácido hialurônico. Porém, deixo uma dica aqui, não é um procedimento que você pode fazer a torto direito, porque é um procedimento muito alérgico, precisa fazer um teste alérgico antes, tá? E é bem sério mesmo, o risco de alergia anafilática. Bacana. Quem não pode fazer harmonização facial? Quem não pode? Eu acredito que alguém que não tenha as indicações, né? Que esteja tratando de uma doença, porque acredito que a estética é para uma pessoa saudável, uma pessoa que está saudável consigo mesmo, né? Então, gestantes, tem alguns procedimentos que pode ser feito sim, tá? Porém, eu, profissional, eu prezo muito quando a gente está gestante, porque eu falo que a gente é morada. Então, deixe passar aquele tempo, né? E depois você retorna aos procedimentos. Mas enquanto você está sendo morada, você seja morada. Se você perdesse tudo hoje, já que tivesse que recomeçar do zero, qual seria o primeiro passo? Primeiro passo? Olha que pergunta difícil. Mas se eu perdesse tudo hoje, eu tivesse que recomeçar no zero, com certeza eu recomeçaria me reconectando comigo mesmo, vendo aonde eu errei e o porquê que eu estou tendo que recomeçar do zero. E hoje, né, as redes sociais, ela tem um passo enorme ali para você alavancar naquilo que você deseja. Bacana. Você acredita que o talento, ele é natural ou ele é construído? Ele é natural, mas ele é construído, né? A prática, ela leva à perfeição em tudo, né? Se você não é bom em atividade física, você começa a fazer, você vai se tornar bom naquilo. E também, o dom, ele é assim. Então, se você tem o dom e você não tem prática, provavelmente não vai ser bons resultados, né? Ótima reflexão. Qual o momento mais caótico da sua vida e como que você sobreviveu a isso? Caótico, sempre falo que é o início de tudo, né? Eu lembro que passa um flash agora aqui na minha cabeça, que quando eu me formei, fiz a minha especialização e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu trabalhava em uma empresa de montagem industrial, então sempre lidei com muitos homens à minha volta, fazia parte de negociação, enfim. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, o que eu vou fazer? Né? Me vi ali perdida. E aí, eu fazia estágio remunerado em uma empresa que até foi uma franquia também, em Campo Mourão. E eu fiquei ali em torno de 1 ano. E aí, quando eles foram renovar esse contrato, eles me propôs um salário não que eu gostaria, e assim, para me manter em Campo Mourão e tudo mais, não daria certo, e eu decidi voltar para casa dos meus pais. Eu acho que foi o momento, assim, que eu me peguei, poxa, eu tô voltando para casa dos meus pais depois de formada. E como eu te falei, minha mãe tem um salão, né, de cabeleireiro em Tapejara, e ela tem uma sala de depilação. E ali foi onde eu comecei os meus atendimentos em Tapejara. Eu ia com meu jalequinho branco, eu ficava lá na porta esperando, assim, e as pessoas perguntavam, o que você faz? Eu falava, eu sou biomédica. Mas o que um biomédico esteta faz? E aí eu falava tudo. Então, assim, não posso dizer que foi o momento mais caótico, mas foi o momento que eu tive que superar o meu orgulho. E o que isso transformou você, quem você é hoje? Não ser orgulhosa, né? O primeiro passo. E se for preciso, a gente dá um passinho para trás para alavancar 2. Então, muitas vezes,
você tá ali batendo na mesma tecla, e não tá dando certo, né? E o porquê que não tá dando certo? Então, rever. Então, volta ali 2 degraus para você alavancar depois. Então, isso eu acho que me fez mais humana. Legal. Antes da faculdade, então, você já trabalhava? Trabalhava. Me conta um pouquinho dessa jornada aí. Você começou com quantos anos? Eu sempre, como eu te falei, minha família é simples, então eu fiz o magistério, sou formada, tenho um magistério também, posso dar aula, né, para o ensino fundamental. Como que é importante rejuvenescimento, né? Ninguém parece que ela já fez tudo isso. Olha a idade dela e ninguém parece ter. Mas eu comecei desde nova. Assim, Parabéns. Hoje, falo que a idade, ela não é sinônimo de que realmente você é, né? E quando eu comecei o magistério, logo quando eu terminei, eu entrei em uma empresa de montagem industrial, né? Que fazia orçamentos, negociações de orçamentos. Então, eu lidava o tempo todo com homem. Foi, assim, um dos serviços mais desafiadores para mim, porque eu era muito tímida, então eu tive que perder a timidez ali. Porém, foi o serviço que me abriu a porta para poder fazer uma faculdade, porque não tinha condições, meu pai não tinha condições de pagar uma faculdade para mim, né? E aí foi quando eles me abriram a porta. Então, assim, foi uma trajetória muito gratificante também. E você conseguiu absorver alguma coisa que você aprendeu lá para aplicar no teu negócio? Sim, com certeza. Excel, Veio de a lá. parte do financeiro ali, né? Eu e a Isa, nós somos sócias, porém, quem cuida mais da parte ali do financeiro sou eu, por causa dessa experiência com o Excel que eu tive lá. Legal. Aí depois você teve o estágio numa franquia que você falou? Isso, numa franquia. E daí você foi para Tapejara. Depois de Tapejara, retornou ao Morama para abrir a empresa? Não. Harmony? Não. É uma história, hein? Tem bastante jornada aí. Tem bastante jornada ainda para chegar até aqui. Mas logo quando eu comecei a atender em Tapejara, depois eu atendi nesse salão da minha mãe, eu abri um consultório lá para mim, então comecei a atender lá. E aí eu recebi uma proposta de franquia, uma franquia daqui de Umuarama mesmo, para estar atendendo. Legal. Então eu fiz serviços terceirizados para eles e eu atendi a franquia de Maringá, de Umuarama e de Cascavel. Então, rodava toda a cidade. Eu vivia na estrada, assim, o meu carro era a minha casa, né? Mas era solteira na época, então, assim, para mim era o máximo, né? Super nova, ganhando bem, então, tava bem. E aí foi quando eu comecei a atender, atendi ainda quase 3 anos, assim, e aí foi quando eu decidi abrir a Harmony Estética Avançada. Que legal. Jaque, beleza, é um privilégio ou é uma construção? É uma construção. Para quem talvez não se vê bonito, eu acho que não tem potencial, tem como? Tem como sim, né? E o que eu prezo é o que eu falo, né? A estética, ela é muito mais do que a aparência física, né? Já chegou pacientes até mim que se sentia incomodado de usar vou falando um pouquinho também da harmonização corporal, a gente foca muito em harmonização facial, mas nós também fazemos a harmonização corporal, que não usavam shorts, uma bermuda já 5, 6, 7 anos, porque tinha vergonha das pernas, vergonha da aparência. E após passar pelo tratamento, você vê nitidamente até o retorno da pessoa. Eu falo que a pessoa chega até nós para fazer um procedimento de um jeito, isso até a forma que se veste, a forma que penteia o cabelo, a forma que faz uma maquiagem, e quando ela retorna, ela volta totalmente outra pessoa. Então, sempre vai ser uma construção. Eu levo até esse tipo de procedimento como investimento. Sim. Porque uma vez eu tinha 5, 6 anos de empresa e um médico chegou em mim e falou assim: Henrique, cara, você tem talento, força de vontade, só que você precisava cuidar da sua aparência. Nossa, aquilo pra mim, eu fiquei arrasado. Mas quando eu entendi a mensagem, porque eu sou muito de fazer essa reflexão, igual você, eu preciso aprender alguma coisa, porque certamente eu tô errado. E aí eu comecei a me posicionar. Eu comecei a buscar investir em roupa, comecei a buscar a aprender a me pentear, até inclusive um abraço ao Ed, que era do Coisa de Homem. Esse cara salvou minha autoestima. Que eu cheguei lá, não sabia nem pentear o cabelo. Aí cheguei lá e falei: Ed, eu preciso fazer o que você faz aqui no salão, em casa. Sim. Porque quando eu saio daqui, eu saio top, as pessoas elogiam. E aí eu percebi que ao transformar meu visual e minhas roupas, eu comecei a vender mais. Sim. Porque minha autoconfiança ajudava. Então eu vejo os procedimentos de vocês como investimento. Porque a pessoa ela vai conseguir desbloquear coisas que são imensuráveis, né? Então, às vezes, a pessoa fatura X no negócio dela ou tem um salário de X por falta de se expor mais.
E a partir do momento que ela faz procedimentos estéticos, esse investimento volta. Sim, com Então, vai investir uns X reais lá com vocês. Poxa, mas além de melhorar todo o contexto social, pessoal, vai melhorar o contexto profissional também. Vai render mais, vai vender mais, vai ser mais participativo de reuniões, vai se impor mais, vai ter um posicionamento diferente, vai melhorar com o esposo, talvez dentro de casa também, uma forma de se abrir melhor. Então, eu acho que eu levaria como investimento. A pessoa ela vai retornar um investimento mensurável mesmo, financeiro. Acho que não é só emocional, porque emocional é muito importante. Mas eu acho que volta financeiramente também. Volta, com certeza, né? Hoje a aparência, ela vende, né? Então, o homem mesmo, né? O homem, a gente fala que o que você quer transmitir, você homem? Qual que é a aparência que você quer transmitir? A gente consegue trazer dentro para a harmonização facial essa aparência. Então, o homem, né? Um homem bonito. Como que é um homem bonito? Tem a região mandibular mais marcada, um rosto mais quadrilizado. Então, isso é a figura masculina. Então, você quer transmitir autoridade, empoderamento? Então, a gente precisa traçar esses traços no masculino. E a mesma coisa na mulher, né? Então, hoje você olha para uma mulher, o que você vê de bonito? Os traços mais definidos, né? Um olho bonito, uma boca bonita, sem exageros, né? Um contorno facial bonito. Então, a gente consegue trazer o que você quer transmitir dentro da harmonização facial, tirando um rosto infantil e trazendo um rosto mais maduro, mais empoderado, né? Que você tenha autoestima para você gerar o seu negócio também. Legal. Para os homens que estão nos assistindo, muitos aqui são empresários, são pessoas que seguem a gente através da Revista K, agora com o Podcast também. Muitas vezes eles não sabem nem por onde começar. Sim. Nesse caso, vocês fazem essa consultoria? Na consulta de vocês conseguem ajudar eles a achar o caminho? Sim, Rick. O primeiro passo é a nossa consulta inicial, né? Legal. Então, antes de você chegar a realizar um procedimento, você vai passar por uma consulta inicial. Então, nessa consulta inicial, a gente vê, se você não tem nenhuma contraindicação do procedimento, né? Vê as suas expectativas, qual a expectativa que você tem perante aquele procedimento e vê realmente qual a necessidade. Então, a gente faz uma anamnese bem completa, bem minuciosa, que é muito importante. Eu falo que a consulta, ela é o primeiro passo e ela tem que ser uma construção ali junto com o paciente entender o que ele vai realizar. Não é só chegar no consultório e fazer o procedimento, é entender o que ele está fazendo, o que vai melhorar com aquele procedimento. Então, muitas vezes não sabe por onde começar, marca uma consulta. E não vai saber mesmo, não é obrigação do paciente saber o que ele tem que fazer. Ele quer melhorar. Então, é obrigação nossa, profissional, traçar um plano de tratamento para que aquele paciente fique como ele deseja ficar. Legal. Porque a harmonização facial tem todo um estudo, né? Tem as medidas, tem todo um... Por que o nome é harmonização facial, né? Porque nós temos as medidas faciais que deixam o rosto harmônico. Então, nunca é só sobre saúde, é sobre engenharia. Legal. Eu falo que nós, da área da harmonização facial, nós temos que saber um pouquinho de tudo, entender um pouquinho de tudo, né? Sobre uma arquitetura. Hoje, se você chega em um ambiente acolhedor, aconchegante, você não se sente à vontade? Com certeza. Então, a harmonia, ela é isso. É você estar em um ambiente acolhedor, é você se olhar no espelho e sentir que você é você mesmo, e não que você não está sendo você. Legal. E é possível tirar a olheira? Com certeza. Além dos pés de galinha? Sim, isso. As pessoas, eu falo que para nós é muito óbvio, mas para as pessoas às vezes não, né? Mas a toxina botulínica, ela é um dos primeiros procedimentos da harmonização no mercado, né? Que ela veio para estética. Então, ela é o que rejuvenesce muito. Então, homens, se vocês não sabem por onde começar, a toxina botulínica vai bem. Top. Tá? Mas os preenchedores, a gente vê grandes diferenças, né? Principalmente no perfil masculino, na mulher também. Mas nós temos aí o rejuvenescimento facial, que é algo que eu gosto muito de sempre falar para os meus pacientes. Rejuvenescimento é uma construção. Então, se você quer envelhecer bem, como você se vê daqui 10, 15 anos? Tem que cuidar, né? Tem que começar hoje, tem que começar o primeiro Preventivo. passo hoje. Preventivo. O resultado vai ser muito mais eficaz, muito mais natural, né? E você vai investir muito menos. Com certeza. Até, assim, é muito interessante entender esse lado preventivo, porque às vezes a pessoa olha no espelho e não vê nada. Mas muitas vezes ela pode já começar a fazer alguma coisa, ou um planejamento, para que isso realmente não veja nada nunca, né?
Sim. Tem pessoas que você olha e fala, meu Deus, como que tem essa idade? Mas essa pessoa já tá se cuidando há anos, né? Eu falo Não é do que dia pra noite. rejuvenescimento, né? Interfere muito. Estilo de vida, qual qualidade de vida você tem? Uhum. Então, a gente vê que pessoas que se alimentam muito mal, não têm um estilo de vida saudável, infelizmente vai envelhecer mais, né? Genética. Então, uma pele muito branca tende a envelhecer um pouco mais. Por quê? Né? Não tem uma proteção da melanina. Então, qualquer solzinho já vai ajudar a envelhecer. Então, o preventivo é aquilo que não necessariamente você precisa ver uma ruga estática, que é aquela ruga que já está marcada. Mas um teste bem, assim, bem simples para se fazer em casa é você fazer as mímicas faciais para ver se você precisa de botox. Então, faz o cara de assustado, levanta a sobrancelha lá em cima, vai ter aquele monte de ruguinha. Provavelmente você já precisa de botox. Né? Dá um sorrisão, tem os pezinhos de galinha, provavelmente você também vai precisar fazer o botox. É melhor antes do que depois que marcou, né? Isso. O resultado ele é muito mais natural. E se você deixar para fazer depois, você talvez vai precisar fazer muitos outros procedimentos e investir muito mais para poder ter um resultado satisfatório. Então, o que você ia gastar R$1.000, digamos assim, a cada 4, 5 meses, você vai gastar 5. Então, o investimento ele acaba sendo maior também. Entendi. E a partir de que idade que pode procurar vocês? Bom, não tem uma idade específica, né? Se for menor de idade, precisa estar acompanhado pelo responsável. Nós falamos que a estética ela tem indicação. Claro que, né? Eu falo que a partir de 16 anos. Bom senso, né? É muito importante isso. Mas você tendo indicação de você fazer o procedimento estético como botox e ácido hialurônico, você pode estar realizando antes dos 18 anos. Bacana. Existe um antes e depois emocional de pacientes que ninguém vê? Com certeza. Todo caso. O emocional é o que eu sempre falo. O emocional é o que mais me pega ali no consultório e a gente fica gratificante. Porque como todo empreendimento, a gente tem as dificuldades, né? E não só fisicamente, mas dificuldades emocionalmente também de nós, de não estar bem e ter que atender. E muitas vezes, quando você está lá, às vezes num dia não estou muito bom, né? Assim, que você está baixo astral e você está atendendo e a pessoa te dá um feedback. Jaque, esse procedimento transformou a minha vida. E em qual sentido, né? Transformou minha relação com meu marido. Eu me sinto melhor, né? Sinto mais confortável a sair com ele, a tirar uma foto. Melhorou o meu convívio com as minhas amigas, porque as minhas amigas sempre foi muito bonita e às vezes eu tinha aquilo que não era bem para mim. Então, o emocional, ele conta muito para nós. Entendi. Qual que foi a transformação mais chocante que você já presenciou? Fisicamente? Olha, eu falo assim que fisicamente tem várias, mas o que mais me marcou e que eu cheguei a chorar com a paciente na maca, foi quando a gente fez um tratamento por alguns meses de redução de gordura corporal, tratamento das pernas também, aqueles vasinhos, sabe? E ela falou assim pra mim, Jaque, hoje eu vim de shorts. Fazia 10 anos que eu não usava um shorts. Hoje eu estou aqui de shorts. Caramba, 10 anos. 10 anos. Nossa. Hoje eu consigo ir numa piscina, hoje eu consigo sem precisar usar uma calça. Então, isso foi, assim, um procedimento tão simples, tão barato, que você fala, que retorno que isso vai dar, né, fisicamente para uma pessoa e como mudou. Então, a harmonização não é só acrescentar coisas no corpo. Também é para reduzir gordura. Sim. Quando a gente fala em harmonização, como eu expliquei, o que a gente pensa, né? Um ambiente acolhedor. Tudo está em harmonia. Você não vê o que aquilo está trazendo de essencial para você, mas tudo está harmônico. Você olha, você acha que aquele ambiente é agradável. E um corpo masculino, um corpo feminino também é isso. A gente vai olhar para esse corpo e você vai ver que está agradável. Então, sem ter gorduras excessivas, né? Então, o acúmulo de gordura, as pernas, ser uma perna lisinha, sem celulite, isso que é um corpo bonito para a sociedade, né? Então, quando a gente vê aí um corpo bonito, a gente vê o quê? A gente vê uma pessoa mais cheinha, dificilmente, né? Com celulite, não vê. A gente vê um corpo lisinho, sem celulite. Então, isso é uma harmonia corporal também. Tá? Entendi. Se você tivesse apenas uma chance para mudar a percepção das pessoas sobre a estética, qual que seria? Uma chance. Olha, conhecer um pouquinho meu dia a dia. Eu acho que ia mudar bastante a percepção das pessoas como vê a estética. Fazer parte disso.
você acredita que a estética é muito além da beleza? Sim, com certeza, muito além. A estética não está só na beleza, ela está no emocional, que a gente acabou de falar, né? Então, é muito mais do que transformações físicas, é ver a pessoa florescer, é ver a pessoa sair do seu consultório e vender mais, né? Legal. Evoluir no seu gestor de trabalho, porque quando você muda o seu físico, eu falo nós, mulheres, né? Quando a gente faz uma maquiagem, quando a gente coloca uma roupa nova, a gente já não fica a autoestima lá em cima? Imagina você melhorar aquilo que você tanto se incomoda quando olha no espelho. Como vai melhorar essa autoestima? Não só nas mulheres, como nos homens também. Uhum. Tem alguma incidência maior que as pessoas procuram vocês, que vocês falam, nossa, daqui aparece com bastante frequência, por Sim. motivos assim? O nosso carro-chefe, Rick, é os bioestimuladores de colágeno, é o rejuvenescimento natural. Então, hoje, o que eu mais realizo dentro de um consultório é o Radies, que é um dos bioestimuladores de colágeno que eu sou apaixonada, em rejuvenescimento facial e também para estímulo de colágeno na região do glúteo. Então, por que é o nosso carro-chefe? Que é o que a gente prega para os nossos pacientes, né? Prevenção, a harmonização facial traz tanta diferença com ácido hialurônico? Traz. Porém, muitas vezes você precisa preparar essa terra. Eu costumo dizer, esse comparativo é igual uma horta, né? Se você não faz um adubo ali, como que ela vai fertilizar corretamente? Ela não vai dar frutos. Agora, a nossa pele, se você nunca fez nenhum procedimento estético, a sua pele está sem vitamina, está sem nada, como que o ácido hialurônico ele vai dar um resultado satisfatório? Então, a gente precisa preparar essa pele. E preparar essa pele vai ser com os bioestimuladores de colágeno. Uhum. Qual que foi a situação mais bizarra que já aconteceu na clínica? Ai, eu acho que quando iniciei os atendimentos, eu falo que todo procedimento, a gente fica tenso porque você está lidando com vidas. Então, nunca vai ser só um procedimento. Não, sempre vai ser o procedimento. Mas eu me lembro que eu fiquei assim, os primeiros atendimentos que eu fui atender, de injetável, e eu fiquei segurando ali a respiração, sabe? E eu me vi, tipo, sem falta de ar mesmo, para fazer aquele procedimento estético. E aí, depois que passou isso, eu comecei a rir, que eu chorava, tipo, meu Deus, eu não acredito que eu passei por isso. De medo, insegurança, né? Como a gente falou, a prática, ela leva E é à muita perfeição. responsabilidade também, né? Você tá Sim, com um paciente é uma ali. vida, É uma né? vida. São procedimentos injetáveis, então é uma vida. Tem algum procedimento que você se recusa a fazer, mesmo te pagando muito bem? Olha, aquilo que a pessoa não tem indicação. Então, se a pessoa chega lá no consultório, já aconteceu, tá? Casos de pessoas chegar no consultório com lábio já volumoso, com lábio que já tinha um certo volume, querendo colocar uma grande quantidade de ácido hialurônico, e eu não achei legal, que não ia ficar bonito. Eu me recusei a fazer o procedimento. Mesmo ela falando, já que não, quero fazer, eu me recusei. Porque não ia ficar legal. Então, qualquer procedimento que não é indicação para o paciente, eu vou me recusar a fazer. Tá certo, seu nome é acima de tudo, né? Sim, sim. Sai de lá, acontece qualquer coisa. É minha responsabilidade. Exatamente. Né? Já teve algum paciente que você sentiu que precisava primeiro fazer um tratamento psicológico para depois fazer a harmonização? Sim, com certeza. Né? Eu falo que tem muitos pacientes que ele busca na estética aquilo que ele não consegue suprir emocionalmente. E aí é onde a gente vê as maiorias das distorção de imagem, como a gente falou dos artistas que chegou ao ponto de ter que retirar. Por quê? A pessoa ela vai buscando suprir, querendo ficar sempre melhor e acaba pesando a mão, né? E esse pesar a mão acaba modificando até o seu físico ali, a sua estrutura emocional. Então, como eu disse no início, a harmonização facial é para uma pessoa saudável, uma pessoa que tem saúde. Entendi. Fala uma coisa que ninguém tem coragem de dizer sobre a harmonização facial. Uma coisa que ninguém tem coragem. A harmonização facial não traz mudanças drasticamente. Não. E dói? Dói. Vou ser sincera, dói. Todo procedimento injetável envolve agulha. Todo procedimento com agulha a gente sabe que dói. Porém, a gente tenta trazer o mais confortável possível para os nossos pacientes. Então, tem anestesias, né, que a gente tenta trazer para o paciente para ficar mais tranquilo, né? A forma como a gente recebe o paciente deixa ele ficar mais à vontade. Então, tudo isso vai contribuir para que seja uma experiência agradável para o nosso paciente. Mas falar que não dói, eu estou mentindo, mas são procedimentos minimamente invasivos. Então, o próprio nome diz, ele não é tão invasivo que você não possa suportar. E mais ou menos dura quanto tempo, mais ou menos, para fazer um... Depende muito qual procedimento, Rick. Assim, a gente costuma dizer
e deixar na nossa agenda, dependendo dos procedimentos que o paciente vai fazer. Por isso que a avaliação ela é muito importante. Na avaliação, a gente vai traçar um planejamento. Então, se você vai fazer tanto estímulo de colágeno como preenchedores, talvez você vai retornar ao nosso consultório 2 a 3 vezes. Se você quer fazer tudo em uma vez e a gente vê que dá para fazer, a gente vai deixar um horário de 2 horas, 2 horas e meias. Principalmente se é a primeira vez que você está tendo um contato com esses procedimentos. Então, cada procedimento tem um tempo estimado. E tem efeito colateral, alguma coisa assim? Não, o efeito colateral é inchaço, né? O roxo que pode acontecer, porque o nosso corpo, o nosso rosto, a nossa face, ele é todo vascularizado, então a gente é cheio de veinhas, né? Artérias, e isso pode sim acontecer de ficar um roxinho e durar ali, persistir em torno de 7 dias. Por isso que a gente sempre fala para os nossos pacientes, tem um evento? Faça pelo menos 20 dias antes desse evento. Entendi. E hoje, se a pessoa ela quer se planejar para ir lá fazer um procedimento com vocês, ela não precisa tirar uma férias, nada. Você põe um tempinho na agenda, vai lá, faz, tá tranquilo. No outro dia, o máximo é um inchaço, Pode um voltar. hematoma pequeno. Sim, E o resultado demora quantos dias para começar a aparecer? depende qual procedimento, né? Se for o ácido O ácido hialurônico, Isso. ele é visível imediatamente, Henrique, assim a gente consegue ver. Porém, tem o inchaço, né? Tem ali Até ele se moldar bonitinho, leva mais um tempo. isso, uns 10 dias para um resultado de acomodação desse produto, porque por mais que o nosso corpo ele produza o ácido hialurônico, ele produz e degrada. E o que a gente coloca no nosso organismo é sintético, então ele tem os conservantes dele. Então você está colocando um corpo estranho no seu organismo que ele vai demorar um pouquinho para se acomodar. Então o resultado final de um procedimento estético, que é o que a gente faz, os retornos, é com 15 dias, tá? Já teve algum paciente que você fez, olhou o resultado e falou, poxa, ficou ruim. Sim, principalmente preenchimento labial. Porque Como que gera você lidou muito com isso? edema, né? Antes da gente fazer o procedimento, tudo é muito esclarecido. Tem pessoas que incham bem pouco e tem pessoas que incham muito, né? Principalmente o lábio, que é uma região que a gente gesticula o tempo todo. Então, gesticular o tempo todo vai gerar uma inflamação maior para aquela região. Então, no outro dia, sempre de manhã, vai amanhecer mais inchado. E muitas vezes a pessoa fala, ai, Jaque, parece que eu não gostei. Mas fala, calma, paciência, vai desinchar. A hora que desinchar, você vai falar assim para mim, ai, poderia ter ficado um pouquinho mais volumoso. E é o que realmente acontece. Depois no retorno, elas falam, ai, poderia ter ficado um pouquinho mais volumoso. Entendi. Jaque, qual que foi o maior preço que você já pagou para empreender? Aquilo que doeu no bolso. Você fala, doeu nossa, no bolso. esse erro seu caro. Bom, os cursos de harmonização facial, você não tem nenhum ali menos que 20 mil, um exemplo. Então, hoje, até esses dias eu brinquei com meu esposo, a gente somando lá o que eu já gastei com os cursos e deu ali mais 70 mil, só de curso. Então, não é barato, nenhum curso. Se você for ver, mas o que mais me doeu no bolso foi um curso que eu fiz, que foi do fenol, né, que deu uma repercussão muito. Por quê? Logo quando eu fiz a especialização, ele foi proibido. Pelo quê? Pelo um erro de um profissional que nem era profissional, por uma irresponsabilidade. Então, esse foi o que mais me doeu no bolso, por pagar e não poder exercer o procedimento. Não, mas daí não reembolsou nada. Não reembolsa, né? Porque eles também não teve culpa, Entendi. né? Foi a Anvisa que proibiu o uso do produto, a produção do produto, por causa de um profissional irresponsável, que para mim não é profissional, porque ele nem poderia fazer aquele procedimento, que o paciente pagou com a vida. Entendi. Poxa. Você se considera mais visionária ou mais guerreira? Eu acho que mais guerreira. E qual a mentira mais perigosa que os profissionais da sua área cometem? Ai, mais perigosa? Mentira. Em procedimentos estéticos, né? Procedimento estético. Promessas. Que é uma mentira, uma promessa, muitas vezes. As promessas de que o bioestimulador de colágeno, ele não dá efeito imediato. E muitas vezes a gente vê no mercado vendendo que o bioestimulador de colágeno vai produzir colágeno com 24 horas, sua pele vai ficar outra. Mentira isso, não existe. Ou vender 1 ml de ácido hialurônico falando que vai transformar. Não vai. É muito pouco produto, né? Então, se a gente for falar em questão de mentiras, a gente vê muito, né? Mas o que eu mais vejo é a questão mesmo da banalização do valor. Você achando que você vai pagar barato e vai sair muito caro para você, porque você não vai gostar do resultado. E você acredita que empreender é para qualquer um? Não,
acredito não nisso. Acredito que empreender, se você se enquadrar nesse requisito, né, ser autorresponsável, né, a responsabilidade em primeiro momento, eu acho que a responsabilidade porque, principalmente empreender na área da estética, que você está lidando com vidas, não é com negócios, não é com papel, não é com dinheiro, é com vidas, que um erro seu não tem como voltar. Né? Então, você ser responsável por aquilo que você está fazendo, né? Ter força de vontade, porque você precisa trabalhar árduo, né? Muitas e muitas vezes, final de ano, eu cheguei em casa 10, 11 horas da noite, minha filha já estava dormindo, eu não pude colocá-la para dormir. Isso foi assim de deitar na cama e chorar. Tipo, poxa, eu não posso estar com a minha filha, mas pela responsabilidade que eu tinha com os meus pacientes de entregar um resultado antes do final de ano. Então, não é para qualquer um. Tem que ter muita força de vontade. Não é 8 horas igual CLT, né? Não. Claro que você tem seus privilégios, eu falo. Você empreender, você tem seus privilégios. Eu tenho meu privilégio. Eu posso ficar de manhã em casa com a minha neném. Só que eu preciso compensar esse de manhã. E quando eu compenso? É à noite, é nos sábados. Né? O dia que eu tenho uma consulta, eu posso fechar a minha agenda ali, para mim, na consulta. Né? Hoje, para mim estar aqui, eu precisei fechar a minha agenda. Sim. A gente tem uns privilégios, mas, porém, você tem que ser responsável para você entregar aquilo para os seus pacientes que você almeja. Né? Bacana. Bom, já faz até um pouco de sentido a minha próxima pergunta. O que o sucesso tirou que você sente falta? O sucesso, né? Ele me tirou e me tira, né, que eu falo, porque é uma construção. Hoje, estar com a minha filha, acompanhar ela, eu tive que colocá-la numa escolinha muito cedo, então ela tem 1 ano e 6 meses, eu não consegui ficar com ela em casa. Quando eu ganhei ela, eu fiquei 1 mês em casa só, 30 dias. Nossa, voltou rapidinho. Voltei rapidinho, porém eu trazia ela comigo, tinha uma babá que vinha comigo, mas me tira isso, né, de estar com a minha família em momentos importantes. Tem alguma escolha que se você pudesse, você voltaria atrás e não teria feito? Eu acho que as escolhas, ela faz parte da minha caminhada. Então, se tudo que eu passei, eu tinha que passar, eu acredito nisso. Que o que eu passei, você ou outra pessoa não iria passar. Forjou pra você ser que você é hoje. Isso, Legal. É a palavra. Interessante. Se você pudesse voltar no tempo, teria feito o que de diferente pra chegar mais rápido na sua profissão? Chegar mais rápido na minha profissão? Olha, Rick, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, na minha profissão, eu acho que eu não voltaria. Não voltaria. Não tem nada que eu falo assim, eu me arrependo de ter feito isso. Como eu falei, tudo fez sentido pra mim hoje, tudo faz sentido pra mim hoje. Bacana. Interessante. Qual a pergunta que você mais tem medo de responder? Isso eu acho que eu não tenho nenhuma pergunta assim que eu possa falar. Não tenho. Bacana. Existe algo que você ainda sente que precisa provar para o mundo? Ou para a população, as pessoas? Eu acho que pra mim mesmo, às vezes. O que seria? Pra mim mesmo. Não, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que tem um pouco de receio em falar em público. Fala muito bem, viu? E me cobro muito, às vezes, em posicionamento no Instagram. Então, eu acabo não pelo medo e não pelo que as pessoas vão pensar, não. Mas por não tirar aquele tempo e falar, hoje eu vou fazer isso para postar, ou hoje eu vou fazer isso para estar presente ali. Colocar isso dentro de um planejamento. Isso, Separar um tempo, tem essa dificuldade também. Isso. Se sua filha crescesse e seguisse seus passos, qual o maior conselho e o maior alerta que você daria para ela? Estude muito. Se dedique muito, continue e o que eu falei lá no início, né? Antes de abrir o seu negócio, vamos estudar, minha filha, vamos estudar quem são os seus concorrentes, o que vai ser o seu diferencial, porque, como eu falei, eu e a Isa, a gente descobriu tudo depois. Então, foi difícil essa parte, né? Descobrir depois qual que era o nosso diferencial. Então, antes de colocar um consultório, se você for querer atuar na área, vamos ver o que vai ter diferente na sua clínica que as outras não vai ter. Falando em Isa, eu sei que nem tudo são flores na vida. Qual que foi o maior desafio da sociedade? Para manter a harmonia entre a Harmony? Olha, eu falo que nesses 3 anos, graças a Deus, eu e a Isa, a gente se dá muito bem. Mas a criação minha e dela é diferente, né? A Isa sempre teve um apoio muito grande da família, admiro muito. Eu, queria ter tido esse apoio, assim, da minha família. Tive, mas em outros termos, outros sentidos, né? Mas falar para você que teve algum ponto, assim, negativo,
Acho que não teve. Eu acho que o mais desafiador foi quando eu fiquei em casa depois da gestação, que ela teve que segurar as barras, né, para mim. Está prestes a retornar. Isso, está prestes a recontribuir isso, né? Mas até agora, graças a Deus, a gente está super bem, a gente consegue sempre decidir as mesmas coisas, uma escuta a outra, quando uma precisa baixar a cabeça, a outra baixa. Então, é isso, a sociedade é isso, né? Porque nem sempre vai ser flores, igual Com você certeza. falou. Vai ter os atritos. Com certeza. Mas se dois for espinhosos, não dá certo. Não vai Então, funcionar. um tem que ceder para o outro, às vezes, né? É igual um casamento, não Isso, tem é um jeito. casamento. O que a maternidade te ensinou que curso nenhum te ensinaria? Ai, a maternidade, ela ensina tanta coisa. Eu falo que depois que a Antonella nasceu, eu sou outra pessoa. Eu sou outra mulher. Talvez hoje, estar aqui hoje é por causa da maternidade também. Um dos desafios que a maternidade me trouxe foi ter boca. Saber falar, saber pedir ajuda. Né? Como eu falei, o orgulho, ele sempre fez parte de mim. Uhum. Porém, Deus vai lá e me quebra toda vez esse orgulho. E a maternidade foi isso. Pedir ajuda, você saber reconhecer que não tá legal, que você precisa escutar uma pessoa que tem mais experiência em você, né? Porque para mim foi tudo novo, né? O primeiro filho, eu acredito que é tudo novo para todo mundo. Foi planejado? Todas as mães. Rick, foi planejado, eu posso dizer. Logo quando eu abri aqui a sociedade com a Isa, eu engravidei, mas eu tive uma perca gestacional. E nessa perca gestacional, a gente se frustra, né? Vem, assim, vários sentimentos que só quem passou por isso vai entender o que eu estou falando. E logo depois que eu pude engravidar novamente, eu já quis, né? Entendi. Então, assim, foi planejada. Foi sim, foi planejada. Mas a maternidade me fez ver o mundo com outro olhar, né? Ver o mundo ali como ela vê. E tem alguma coisa que você deixou de viver que você sente falta depois da maternidade? Sim, né? São inúmeras coisas, mas que eu não trocaria. Mas ter o privilégio, às vezes, de sair, né? Não ter hora para voltar em casa. Até mesmo os atendimentos, né? Se eu pudesse atender até 11 horas, eu atenderia. Não tenho preguiça, falar assim, não tenho... Para mim é tranquilo. Mas eu preciso ter horário para tudo. Então, desde para ir na academia, desde para tomar café, você precisa ter uma rotina certinha, porque senão você não consegue enquadrar na sua vida de ser mãe. Então, sair sozinha com meu esposo também, isso é uma coisa que me traz falta, mas sempre quando dá, a gente sai, a gente tenta ter esse momento a dois, que é muito importante, né? Com certeza. Mas não voltaria atrás, assim, de... não ter ela. Qual que é a idade dela? Ela tem 1 ano e 6 meses. E ela já consegue entender que você tem uma jornada, que tem que tirar um tempo para trabalhar? Consegue. Eu vejo, né? Esse ano eu coloquei ela na escolinha, então ela tem que ir cedo para a escolinha e eu busco ela à tarde. Normalmente é a minha mãe que busca ou a minha sogra, que graças a Deus eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Mas ela entende, sim. Ela entende. Eu vejo que é doído para ela, mas eu vejo que ela está entendendo. Se um dia ela te perguntasse se tudo isso valeu a pena? Valeu. Valeu sim. Até porque quando a gente fala em uma vida boa, envolve dinheiro, né? Vamos falar aqui. Hoje, se você quer ter uma vida confortável, você precisa ter uma renda boa, certo? E para você ter uma renda boa, você precisa trabalhar. E esse trabalho, muitas vezes, vai te exigir sacrifícios, né? Até para dar para ela uma qualidade de vida. Com certeza. Mas eu falo que não é importante o tempo de qualidade. Não é importante o tempo que você tem com a sua filha ou com o seu filho, e sim o tempo de qualidade. Se você tem 1 hora, mas e se 1 hora é dedicado para ela, sem atrações como o celular, porque muitas vezes você fica em casa e fica no telefone. Que atenção você está dando para o seu filho? Ou pro seu marido? E o filho cobra até o ponto de parar de cobrar. Até o ponto de parar de cobrar. Aí é o problema. Aí é o problema. Tem pessoas que subestimam muito o dinheiro, porque o dinheiro não traz felicidade. Meu, ele proporciona. Proporciona. Você pode proporcionar sair, ir num pesqueiro, que muitas vezes tem pessoas que não têm condição, e deixar seu filho curtir o dia inteiro, pegar o peixe que quiser, consumir o que quiser. Não porque tem que dar em abundância as coisas, mas eu acho que proporcionar alguns momentos, Sim, e você precisa do dinheiro.
Sim, com E certeza. quanto mais cedo ele entender essa consciência, melhor. Melhor. Então, E ensina até sua filha incentivar tudo eles sobre a dinheiro. serem uma pessoa É, trabalhadora, né? A buscar pelo aquilo que eles almejam no coração. com Minha certeza. filha está na fase agora de começar a pedir as coisas. Então, quando a gente vai em algum lugar e ela vê. Então, esse dia a gente passou pela primeira situação dessa. A gente foi em uma farmácia, estava meu esposo e ela viu um cachorrinho de urso. E ela, au, au, mamãe, au, au, mamãe, au, au. E se eu não tivesse a condição para dar aquele cachorrinho, eu não ia sair de lá com o meu coração cortado, assim, Uhum. espedaçado? Então, eu tinha condições de comprar. Então, o dinheiro, sim, ele proporciona felicidade, desde que você saiba usar o dinheiro para isso. Com certeza. Né? Então, E só ganhar também não faz sentido, né? não faz Tem que sentido. gastar. Tem que gastar. Existe alguma crença popular sobre beleza que você odeia ouvir? Crença? Ah, que de beleza. Nossa. Eu acho assim que tem falta de conhecimento. Às vezes a pessoa acha que o botox vai paralisar a boca, as pessoas mais leigas do assunto, Interessante, né? nunca tinha pensado nisso. Porque nem todo mundo entende da estética. Todo mundo conhece, mas nem todo mundo entende. E as pessoas mais simples, mais leigas, não entendem que o botox é diferente do preenchimento labial. Então, às vezes fala assim, o botox vai deixar meu rosto volumoso, ou eu vou... Não. Qual que é a diferença entre o preenchimento e o botox? A toxina botulínica, ela é uma neurotoxina que ela vai fazer paralisação muscular. Então, a gente aplica muito na região de terço superior para rejuvenescimento, como também full face para prevenção e lift facial, que daí entra a mandíbula, pescoço, mas ele age muscularmente. Então, ele faz esse bloqueio da acetilcolina, que é um neurônio que faz essa contração muscular. E aí, o preenchimento, ele já é preencher o espaço vazio. A gente preenche para dar volumização no rosto. Uhum. Então, essa é a diferença. E muitas vezes as pessoas falam que o botox vai deixar eu com a boca torta, ou enfim, várias outras dessas comparações. Entendi. Se eu te desse um microfone e milhões de pessoas fossem te ouvir, o que você diria? Que comece hoje. Ótimo. Comece hoje. Então, às vezes a gente vê muita mídia, né? Eu falo a mídia porque é o que todo mundo tem acesso. E a mídia, a gente vê grandes artistas, né, famosos, que estão bem com seus 55 anos, seus 60 anos. E você vai ver o histórico, tem um histórico de uma boa alimentação, de uma vida saudável, de uma qualidade de vida boa, certo? E também a associação dos procedimentos estéticos, né, para prevenção do envelhecimento. Então, quando você começa hoje, você vai investir muito menos. Se pudesse resumir sua vida em uma única palavra, qual que seria? Que eu já falei aqui, né? A superação. Acho que ela faz parte de toda a minha trajetória. Seria a mesma palavra. Seria a mesma legal. palavra. Tanto pessoal quanto profissional. Sim, tanto pessoal Top. como profissional. O que é mais difícil, ganhar dinheiro ou lidar com ele? Lidar com ele, né? O ganhar dinheiro, a gente ganha de várias formas, né? Mas lidar com o dinheiro, saber investir, saber se planejar é o mais difícil. Isso tanto na vida profissional, né, do empreendimento, como na vida pessoal. Acredito que para todo mundo é o mais desafiador. Uhum. É um ponto de vista interessante. A minha esposa, ela acha muito mais difícil ganhar do que lidar. Eu já acho muito mais fácil ganhar do que lidar. Sim, eu acho ganhar também mais fácil, porque hoje nós temos vários meios de ganhar dinheiro, né? Eu falo assim que as redes sociais estão aí, comprovando Uma isso. visão interessante. Eu acho que aí define o empreendedor. Porque a minha esposa, ela é mais dos fundão ali, dos bastidores. Uhum. Ela empreende comigo, ela é minha sócia, só que ela fica com os números. Entendi. Então, talvez por ela não estar na linha de frente, ela acha difícil prover. Isso, pode ser, sim. Interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Uhum. Você se considera mais teimosa ou mais corajosa? Mais corajosa, mas para ser corajoso, muitas vezes você precisa ser teimoso, né? Que você tem que ir contra a maré, você tem que ali estar disposto a superar tudo. Existe algum elogio que você recebe, mas que na verdade te incomoda? Elogio? Não. Assim, de momento, acredito que não. Um exemplo, assim, ó. Ficou bonito, mas também, né, o ácido hialurônico é top. Tipo, como se desvalorizasse você fala toda em a mão questão de obra. profissional. Não, nunca recebi nenhum elogio que me incomodasse a esse ponto, assim. Não. Que desmerecesse o seu trabalho em si. Não. Legal. E sobre a questão do elogio que já te emocionou. O que te pegou? Por que te emocionou tanto?
pela história, né? Eu acredito que toda pessoa, toda mulher, ela passa por um transtorno, né? Seja ele, muitas vezes, uma separação, que ela vai se retrair, muitas vezes, né? Principalmente quando, né, vem ali de não fidelidade do parceiro. Então, muitas vezes as mulheres, elas se retraem, elas começam a não se cuidar, não se valorizar, até nas vestimentas, desde uma depressão, de uma perca, de uma pessoa muito querida. E quando a estética vem, transforma tudo, muda tudo, né? E isso é o que mais me pega emocionalmente, é a transformação que a gente vê. Até não falar. Muitas vezes a pessoa ela nem percebe o quanto aquilo fez diferença na vida dela em outras áreas. Mas a gente que está de fora, a gente que já conhece, e principalmente quando a gente já conhece a pessoa, sabe como ela era e como ela começa a se comportar depois daquele procedimento, você vê que é muito gratificante. Você tem o hábito de acompanhar as clientes na rede social? Tenho sim. Eu tenho o hábito de sempre pedir o Instagram e acompanhar. Eu gosto. Sou muito humanizada, sabe, Rick? Eu gosto muito de criar vínculos com o meu paciente, até porque hoje a estética ela não é só um procedimento, né? Ela vai muito além disso. E esse vínculo eu gosto de ter, esse feedback do paciente, ver como é que é o estilo de vida e até também para pegar os meus pacientes que às vezes mente para mim. Brincadeira, mas assim, muitas Sim, vezes. Mas com certeza. Tratamento de gordura localizada mesmo, né? Não existe milagres. Você faz um tratamento, mas se você não fechar a boca, não fazer uma atividade física, uma vai dieta ter junto. resultado. Muito difícil. E às vezes a gente vê lá com a pessoa. Porque aí você começa a ver, meu Deus, será que esse produto está sendo bom para essa paciente? Será que eu tô... Só torresmo e cerveja. Aí você vê que a pessoa não tá se importando, não tá se cuidando de acordo com o que precisa. Mas é mais pensando na troca mesmo, de acompanhar como essa paciente vive ali, o seu feedback positivo. Legal. Você já teve medo de se tornar uma pessoa que você não se reconhecesse mais? Sim. Perder sua própria identidade? Isso, eu acredito que nisso em mim, eu tenho medo até hoje. É um medo, né? Porque a gente vê grandes histórias, né? De pessoas que, igual a gente falando do dinheiro, que o dinheiro subiu para a cabeça, enfim, entre outras histórias. E fisicamente também. Eu, para falar a verdade, até hoje eu tenho medo de fazer procedimento estético. Tenho, com certeza eu tenho. Né? Mas eu preciso. Então, se eu tenho medo, eu preciso fazer com aquilo que eu acho e acredito que é certo, né? Então, a gente recebe muitos pacientes de fora. O ano passado, final do ano, a gente recebeu de países de fora. E uma das palavras que me chamou muita atenção de uma pessoa foi o seguinte: eu vim até vocês porque eu olhei para vocês e eu vi uma harmonização facial natural. Eu não vi exageros. Eu consegui me identificar com o seu rosto ou com o rosto da Isa. Então, isso é bacana, né? E a gente vê que muitas vezes vai pesando a mão os profissionais, né? Vai ficando ali. Porque isso quer mostrar que o produto tá ali, né? Isso, e não é fica assim, forçado, não. né? O bonito é você ver que não fez nada. Legal. Né? O bonito é você ver que tá bonito. Tipo assim, o Rick fez um procedimento, tá mais bonito, tá mais harmônico, mas eu não consegui identificar o que foi feito. Isso que é a harmonização Essa é a minha próxima facial. pergunta. Existe algo em você que o público nunca perceberia só de te olhar? Muito. Aí, é muito natural, porque não dá pra perceber, sinceramente. Tem harmonização em você? Tem harmonização em mim. Caramba, que legal. Tem harmonização em mim. Eu faço harmonização todo ano, porém, no início, quando eu fiz, a primeira harmonização facial que eu fiz, eu coloquei em total de 7 ml no meu rosto de ácido hialurônico. Essa região mandibular, então, né, já tem uma estrutura óssea legal, sou privilegiada nisso, porém não era tão marcado, eu gostaria de ter marcação, o mento mais projetado, para trazer essa elegância no perfil, essa autoridade. Então, eu fiz esses 7 ml e todo ano eu faço a manutenção. A manutenção, uma vez por ano. O ácido hialurônico, sim. O botox eu faço a cada 4 meses. Porque, infelizmente, a toxina botulínica ela não tem uma alta durabilidade. Agora... É mito 6 meses. Mito. Recentemente, a Galderma, que é uma das empresas que comercializa, né, os produtos injetáveis, lançou uma marca de toxina que promete durar 6 meses. Porém, não chegou no Brasil ainda para nós.
né? Então, estamos aguardando ansiosamente por essa toxina também. Mas as outras 5 toxinas que têm Anvisa, elas têm uma durabilidade de 3 a 5 meses no nosso organismo. Já o ácido hialurônico, se você faz uma manutenção de 8 meses a 12 meses, provavelmente que você não vai colocar aquela mesma quantidade que você colocou no início. Só manutenção mesmo. Isso, só a manutenção. Agora, se você deixa passar 2 anos e meio, provável que você tenha que colocar mais, até porque teve o sinal do envelhecimento ali. Entendi. Se o sucesso fosse um remédio, quais seriam os efeitos colaterais? Efeitos colaterais do sucesso, nossa, você ter liberdade financeira, né? Uma das principais que a gente estava falando. Você se orgulhar da sua trajetória, né, o efeito colateral. Você se sentir bem naquilo que você faz, porque o sucesso, eu falo que ele só é sucesso quando ele teve esforços. Agora, o sucesso que vem de mão beijada não é sucesso. Não é sucesso. Não é sucesso. É privilégios, né? Você olhar para sua trajetória e falar, valeu a pena. Cada passo, tudo aquilo que eu passei valeu a pena. Legal. O que você só enxerga, mas que o mundo ainda não percebeu? Só você enxerga, o mundo ainda não percebeu. Em relação à estética, você fala? Fica à ou vontade. pessoalmente? O que você achar melhor, qual caminho você quiser seguir. Que a vida é tão curta. Que a vida passa tão depressa, né? E que muitas vezes a gente deixa de agradecer as pequenas coisas. Falar em agradecer pequenas coisas, tem alguma coisa que você faz todo dia para manter sua rotina sempre alinhada? Energia, alguma coisa nesse sentido? Estar na presença de Deus. Eu falo que isso faz parte da minha rotina desde sempre. Então, ler a Bíblia, se conectar com Deus, né? Que o mais importante da gente ter sucesso na vida é saber aonde você vai depois da vida. Esse é o principal sucesso, porque o que a gente vai viver aqui é passageiro, né? A gente não vai levar nada de bens materiais. Agora, quem o Rick foi, quem a Jaqueline foi, você vai levar, né? Então, a rotina que eu tenho é assim, acordar de manhã, normalmente eu acordo mais cedo que a minha nenê, faço ali a minha oração diária, o meu momento, vejo a minha agenda, o que eu tenho de atendimento, assim que ela acorda, eu acordo ela, arrumo ela para a escolinha, levo ela, volto para a academia, e aí depois eu venho me arrumar para ir para o trabalho. Mas se conectar com Deus, né? Já teve momentos que eu falo que os momentos mais que eu me vi em situações desafiadoras foi os momentos que eu não estava conectada com Deus. Interessante. Até, você vem de carro? De Tapejara para cá? Uhum. Eu entrevistei uma pessoa aqui que ela me falou uma coisa que eu levei para minha vida. Ele falou que toda vez que ele é de cruzeiro, ele entra no carro, ele bate a mão no banco e fala assim, Senhor, senta aqui comigo que Deus tem que estar comigo todos os dias. Todos os dias. E ele vem, ele faz a oração dele e pede para Deus sentar com ele no carro. Cara, isso daí me tocou. Eu falei, puxa vida, às vezes a gente se acha cristão até achar um cristão mais fervoroso, né? Eu falei, poxa, vou começar a fazer isso. E agora, quando eu saio de casa para atender algum cliente, eu bato a mão no banco já. Se o banco estiver ocupado, pode sentar aqui no meu colo. Mas exatamente. Eu falo que a gente estar com Deus, né? Eu não tenho nem palavras para dizer, né? Eu falo que a minha vida toda eu sou grata a Ele, porque se não fosse o temor dele, a mão dele, eu não sei o que seria de mim. Então, tudo que eu vou fazer hoje eu estou abrindo um novo consultório em Tapejara, estou mudando. Então, está sendo um desafio também, porque é investimento, né? Tudo novo, tá ficando lindo lá. E quando foi para mim, quando me convidaram para ir para esse centro odontológico, eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, é para mim? Que o Senhor me mostre, né? Eu me entreguei esse novo projeto na mão dele. Todas as situações que foram aparecendo eram sinais de Deus. E muitas vezes Deus ele dá o sinal e a gente não sabe ver quais são os sinais que ele está dando na nossa vida. E eu pego estrada todos os dias, né? Praticamente 3 vezes na semana. E essa 323, todo mundo sabe que é um perigo. Com certeza. E a gente vê cada situação que você fala, meu Deus. Tem que tomar cuidado, né? Tem. Jaque, se você pudesse deixar uma lição para quem está nos assistindo, qual seria essa lição? Não desista. Acho que não desista da sua trajetória, daquilo que você almeja no seu coração. Muitas vezes os desafios, eles vão vir,
né? Como eu falei, eu iniciei do zero. Meu pai e minha mãe, tenho muito orgulho de quem eles são, tenho muito orgulho que eles são meus pais. Que legal. Eles me ensinaram muito, aprendi muito com eles, porque eles também são pessoas batalhadoras que construíram um patrimônio do zero. E eu me espelho muito neles. E se não fosse eles também, hoje eu não estaria aqui. Mas não desisti. Por mais desafiador que seja o obstáculo, a situação, às vezes você olha e não vê solução. Mas coloque seu joelho no chão que eu tenho certeza que Deus vai te dar uma solução. E não desistir. Com certeza. Existe algo que você ainda precisa perdoar em você mesmo? Perdoar? Tem algumas coisas, né? A gente passa por situações que muitas vezes a gente se culpa, muitas vezes a gente fala, eu poderia ter sido melhor. E acredito que tem algumas coisas que eu preciso, sim, me rever, mas mais na parte pessoal do que profissional. Profissional, eu sempre fui muito grata a Deus por tudo que Ele me propôs e sempre levei com muita sinceridade o meu serviço, muito regrado, sabe o que eu faço? Processo de cura é uma coisa interessante pra gente ter autoconhecimento também. É um processo de cura. É uma coisa que faz a gente melhorar em todos os sentidos, né? Todos os aspectos. Sim, É sim. interessante. Tem uma situação que eu falo que antes de você saber evoluir, você precisa se cuidar, né? E uma situação que tinha acontecido quando eu era mais nova ali, eu me culpava muito, sabe? E eu via que eu tinha muita dificuldade em relacionamentos por causa disso. E aí, quando eu fui tocada por Deus, que eu precisava me curar daquilo, me consertar daquilo, eu entendi o porquê que eu não dava certo em relacionamentos. E aí foi quando eu quebrei aquilo na minha vida, me perdoei, Que bom. né? Eu falo assim, o perdão que eu preciso me perdoar, às vezes são coisinhas que não tem como você voltar atrás, mas não é que seja você se perdoar. É algo que já foi, já aconteceu, já passou, não tem sentido mais para você aquilo, né? Mas eu falo que se você tem algo que você sente que você precisa se perdoar, e muitas vezes perdoar o outro, né? Com Também. certeza. Às vezes a Com gente certeza. não cresce profissionalmente, não cresce emocionalmente porque tem barreiras. E essas barreiras precisam Fica te ser puxando pra quebradas. baixo, né? Isso. O certo é eliminar. Eliminá-las. E o que te faria largar tudo e mudar de vida? Minha filha, né? Ela é o meu combustível, mas também é o meu alicerce. Se ela precisar de mim, com certeza, eu largaria tudo para viver com ela ali, que ela precisa. Se tudo desse errado amanhã, pra quem seria a primeira pessoa que você ligaria? Meu esposo, meu marido. Tá com a bola, hein? Parabéns. E a segunda é o meu pai. Acho que é os dois ali. Top. Você se sente livre ou ainda tem algo que te aprisiona? Eu me sinto livre, mas eu acho que eu posso Se libertar mais. se libertar mais. É isso. Eu acho que eu posso voar mais. Acho Legal. que eu posso sim. Qual é a maior ilusão que as pessoas têm sobre o sucesso? Que vai ser fácil, né? Que vai trabalhar ali 4 horas por dia, ou 2, não vai atender nos fins de semana, não vai atender nos feriados. Só vai cair o Pix e Só pronto. vai cair o dinheiro na conta. Não, isso é uma ilusão. Se você tivesse a certeza absoluta de que nunca fracassaria, o que faria? Nossa, eu acho que eu não sei responder essa pergunta, porque eu não tenho essa certeza. Acredito que o fracassar em si é uma palavra muito forte, mas às vezes você precisa voltar um degrau para você evoluir, né? Muitas vezes a gente precisa se resguardar um pouco para poder alavancar em outras áreas da nossa vida. Mas eu não me considero que eu vou fracassar em nenhuma área da minha vida. O que ainda falta acontecer para que você olhe no espelho e diga, agora sim, eu fiz tudo o que eu queria? Um faturamento maior. E que seja constante ali, né? Recorrente. Recorrente, isso. E um reconhecimento profissional também, né? Na área, na autoridade profissional. Bacana. Já que tem alguma pergunta que você gostaria que eu te fizesse? Quer falar sobre mais algum assunto? Fica à vontade. Falar um pouquinho sobre a clínica, né? A Fala Harmony sobre a Estética clínica, Avançada. pode ficar à vontade. Fala sobre todos os procedimentos, tudo que tem lá. Como que eles te acham no Instagram também, que é interessante. E, né, a Harmony Estética Avançada, ela tá localizada bem fácil, pertinho da UPCAM ali, bem fácil de localizar, no Centro Médico de Higienópolis, né? 209, nossa sala ali.
Nossos procedimentos são todos faciais, corporais, e nós estamos no mês especial, né, que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, então nós estamos no mês da mulher. Temos desconto nos procedimentos, então de 15% a 20% em todos os procedimentos estéticos. E nós estamos lançando uma marca de skincare, de Que produtos legal! faciais. Que Sim, até o final legal! do mês sai esse primeiro lançamento. A gente está muito feliz. Atualmente, hoje, nós temos uma linha da Ana Pegova, que é um dermocosmético na clínica. Mas a gente estava sentindo a necessidade de trazer um dermocosmético até de um melhor custo para os nossos pacientes, né? Uhum. Para que eles possam ter uma rotina, porque procedimentos estéticos é essencial, com toda certeza, mas você cuidar dessa pele superficial também é essencial, que vai ainda melhorar ainda mais os nossos procedimentos estéticos, Parabéns, que né? legal! É, E essa linha é da Harmony mesmo. da Harmony Estética Avançada. aham. Nossa, parabéns. Olha Temos só, já estão criando produtos. Nossa, Além dos maravilhoso. serviços, tem produtos. E assim, produtos de fácil, porque o que eu falo, um skincare de sucesso é aquilo que você consegue fazer todos os dias. Não adianta você conseguir comprar um mês e no outro mês você não conseguir comprar. Então, é aquilo que você vai conseguir, vai caber no bolso do paciente, fazer certinho, uma rotina ideal para a pele, para que a gente traga um resultado bem bacana. Interessante. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Tem mais alguma coisinha que você quer falar da Harmony? Fica à vontade. O Instagram, você não falou o Instagram. O Instagram nós temos a Harmony Estética Avançada mesmo, né? Só procurar a Harmony Estética Avançada. E tem o meu, que é a doutora Jaqueline Serafim, que lá eu compartilho não só a clínica, mas também todos os procedimentos que eu faço em Tapejara também. Bacana. Muito obrigado. Seja sempre muito Eu bem-vinda. que agradeço. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre você. Um prazer. Obrigado também a você que nos assistiu até aqui. Obrigado aos nossos patrocinadores, o Mota iPhones, aí com o lançamento 16 Pro Max. Cláudia Bolos Doces e Salgados, servindo aqui todos os nossos convidados, inclusive já que fica à vontade, tá, para se deliciar. Obrigado a Filato Bene, a marca que veste líderes, posicionamento masculino. Então, todo o perfil ali que usa no dia a dia e também para aquelas ocasiões especiais como formatura, casamentos, padrinhos. Vão lá para Filato Bene que você vai encontrar roupa para você com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Eu que E é agradeço isso o aí. convite.